determinado modelo de avião comercial deve manter uma velocidade constante em relação ao ar, então uma velocidade relativa, né, de módulo 750 km por hora, para voar de maneira estável. Este avião faz uma viagem em linha reta de ida e volta entre a cidade A e B. A distância entre as duas cidades é 600 quilômetros. Nessa região, sopra um vento constante na exata direção que liga as cidades A e B, e no sentido de A para B, com velocidade com relação ao solo de modo 150 km por hora. Portanto, na viagem de ida de A para B, o avião voa a favor do vento. E na viagem de volta de B para A, ele voa contra o vento. Com base nessas informações, pode-se concluir que a viagem, e aí ele deixa em aberto. Então vamos lá, vamos tentar organizar a nossa ideia, né? Nós temos aqui duas cidades, uma cidade chamada A e outra cidade chamada B, correto? Beleza? A distância entre essas duas cidades é de 600 quilômetros. E nós sabemos que existe um vento batendo no sentido de A para B. Então está aqui, ó. Sentido de A para B é o sentido do vento. Velocidade do vento. Tá bom? Muito bem. A velocidade do vento, vamos colocar aqui no lado, velocidade do vento, o cara falou que vale 150 km por hora. E aí nós temos duas opções. O nosso avião está indo de A para B, e se o avião está indo de A para B, a velocidade relativa em relação ao ar do avião, VA, velocidade do avião, será 750 km por hora. Mas esse avião também pode estar indo no sentido contrário. Ele pode estar indo de B para A. Tá joia? Então vamos fazer aqui os cálculos. De A para B. Então, qual será a velocidade resultante quando ele vai de A para B? Então, nós vamos observar que a velocidade do A e a velocidade do vento estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a velocidade resultante será a velocidade do A mais a velocidade do vento. Lá é o avião, né? Então, a velocidade resultante seria, então, 750 mais 150. Então, essa aí será a velocidade de 700, 800, 900 km por hora. E aí, para calcular o tempo de viagem, vamos colocar aqui ΔS igual a VT. Né? Nós temos aí uma velocidade constante, né? Movimento uniforme, então ΔS são 600 km, velocidade 900, tempo T. Então ficamos com 600 por 900, igual a T. Então o tempo de viagem será, vamos cortar 0 com 0, 0 com 0, vamos simplificar por 3, vai dar 2 terços de hora. Né? Se você multiplicar isso aqui por 60, você terá em minutos o tempo de viagem. Então vamos multiplicar por 60. Então, ao multiplicar por 60, então a viagem vai durar 40 minutos.
Muito bem. Então eu já sei que a primeira viagem dura 40 minutos. Agora nós vamos de B para A. Então de B para A. Então qual será a velocidade resultante? Então, observe, ele está indo para a esquerda, mas nós temos vento para a direita. Então nós teremos a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Então a velocidade resultante será a velocidade do avião 750, menos do vento 150. Então a velocidade resultante aqui vai dar, tirei aqui 150, ficou 600 km por hora. E aí eu vou calcular quanto tempo dura essa viagem, ΔS igual a T. Então, o deslocamento são 600 km. A velocidade resultante será de 600 km por hora. Então, o tempo de viagem, 1 hora. 60 minutos. Opa, então já ficou fácil, né, responder. Uma viagem, a viagem de ida dura 40 minutos. A viagem de volta dura 60 minutos. Então, dando uma olhadinha lá, com base nessas informações, pode-se concluir que a viagem de B, aliás, de A até B, é 40 minutos mais longa? Não, de A para B é mais curta, né? Mais curta em termos de tempo. Letra B, A até B e B até A duram ao mesmo tempo? Não. B até A é 20 minutos mais longa, e isto, né? De B para A, 20 minutos mais longa. Então, resposta letra C. Exercício número 2. Um barco motorizado tem velocidade de módulo constante em relação às águas de um rio de leito retilíneo. As águas do rio têm velocidade constante em relação às margens. O barco vai de uma localidade A até uma localidade B, descendo o rio em 10 minutos. O mesmo barco volta da localidade B para a localidade A, subindo o rio em 20 minutos. Se o barco for da localidade A para a localidade B, com o motor desligado, o tempo de percurso será de... Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Ó? Nós sabemos isso aqui. Ó. Aqui está a cidade, o lugarejo A. E aqui está o B. Nós não sabemos qual é a distância. A distância é sempre a mesma. Tá? Só que, detalhe, quando ele vai de A para B, ele vai no sentido da correnteza. Isso quer dizer que aqui está a velocidade da correnteza. Ok? E quando ele vai de A para B, então vamos lá. De A para B. Então o que acontece? Aí ele terá aqui a velocidade do barco. Então nós teremos aqui, ó, de A para B, nós temos que a velocidade resultante será a velocidade do barco mais velocidade da correnteza. E o intervalo de tempo de descida será igual a quanto? Ele falou lá, 10 minutos. Muito bem. Depois, nós temos aqui de B para A. De B para A, o que nós teremos? Então, agora ele vai ter isso aqui, ó. Velocidade do barco está aqui, ó. Então, ele vai subir o rio contra a correnteza.
Então, a velocidade resultante será igual a velocidade do barco menos da correnteza. E aí ele levará um certo tempo. Que tempo é esse? 20 minutos. Ok? E depois ele vai de A para B novamente. Então, ele vai de A para B novamente. Só que agora, essa ida de A para B vai ocorrer de que forma? Com o motor desligado. Isso quer dizer que a velocidade agora que ele terá nessa descida é apenas a velocidade da correnteza. Ok? E aí eu quero saber qual é o intervalo de tempo nesse percurso. Beleza? Então, como é que nós podemos resolver isso aqui? Então, nós vamos primeiramente fazer o seguinte. No primeiro evento, nós temos o deslocamento aqui, ΔS, que é igual a velocidade vezes tempo. Então, esse deslocamento é quanto? Vamos chamar aqui de A até B de ΔS. Então, vai ficar assim, ΔS é igual a velocidade, que será quanto? VB mais VC vezes o tempo 10. Agora, de B para A, eu terei o seguinte, ΔS é igual a velocidade vezes tempo. Observe que é a velocidade resultante, né? Então, ΔS será igual, continua o mesmo ΔS, né? Velocidade VB menos velocidade da correnteza vezes o tempo 20. Beleza. E agora nós temos o ΔS de A até B, sem o motor do barco ligado. Então agora nós teremos isso aqui, ó, ΔS igual a VT. Então nós teremos ΔS é igual a velocidade da correnteza vezes o tempo, que é a pergunta, né? Esse que é o tempo. Essa que é a pergunta. Eu quero saber quanto que vale esse T aqui, ó. Então, para calcular esse T, o que eu vou precisar? Tá? Então, você já sabe qual é a pergunta. Quanto vale o tempo de descida com o motor do barco desligado? Ele vai descer com a velocidade da correnteza. Opa, então eu preciso saber qual é a velocidade da correnteza. É verdade? Qual é a velocidade da correnteza? Eu poderia montar aqui um sisteminha, não poderia montar um sisteminha aqui, ó. Eu tenho aqui velocidade do barco e correnteza, aqui eu tenho velocidade do barco e correnteza. Eu poderia sumir com a velocidade do barco e ficar somente com velocidade da correnteza. Então, é esse o nosso raciocínio. Tá legal? Nós vamos pegar esta relaçãozinha aqui. E nós vamos pegar esta relaçãozinha aqui. E nós vamos usá-las para determinar, então, a velocidade da correnteza. Tá bom? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia pegar esse 10 aqui e passar para o outro lado, então ficaria assim, ó. ΔS sobre 10 é igual a velocidade do barco mais velocidade da correnteza. E aqui eu poderia mandar o 20. Então ficaria assim, ΔS sobre 20
é igual a velocidade do barco menos velocidade da correnteza. Pronto, isso aqui já me permite fazer o quê? Um sisteminha, né? Onde eu vou resolver esse sisteminha aqui? Eu vou apagar isso aqui e vou montar aqui esse sistema. Tá legal? Então, deixa eu apagar ali para você. Então ficará assim, ó. Delta S sobre 10 é igual velocidade do barco mais velocidade de correnteza. E embaixo eu tenho delta S sobre 20 é igual a velocidade do barco menos velocidade da correnteza. Tá bom? Do jeito que tá perfeito para calcular a velocidade do barco, né? Porque se a gente soma isso aqui, esses dois a gente cancela. Mas eu quero cancelar o VB. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por menos 1. Tá bom? Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, ou eu vou subtrair. Eu vou multiplicar por menos 1, porque é o que você está mais acostumado a fazer. Então aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais. Então, resolvendo essa continha aqui, nós teremos, então, delta S sobre 10 menos delta S sobre 20. É igual mais VB com menos VB corta, e aqui sobrou 2VC. Ok? Aqui eu vou resolver isso aqui, então eu vou tirar o mínimo vai dar 20. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes ΔS vai dar 2 ΔS. Menos 20 por 20 dá 1. 1 vezes ΔS, ΔS. Igual 2VC. Ok? Então, 2 ΔS menos ΔS vai dar ΔS. Dividido por 20. Que será igual a 2VC. Esse 2 eu vou passar dividindo aqui, então ficará ΔS dividido por 40 é igual a VC. Agora sim, pronto. Vou terminar o exercício, né? Ó. Quanto vale o ΔS? ΔS. Igual, quanto que vale a velocidade da correnteza? ΔS sobre 40. Vezes o tempo que eu estou calculando. Vou cancelar, né? ΔS com ΔS. Então, nosso tempo será igual a 40 minutos. Tá legal? Vamos lá. Letra B, 40 minutos. Esse exercício parece que ele é difícil, né? Na verdade, ele é um pouco trabalhoso. Tem um trabalhinho, você tem que resolver aqui, montar um sisteminha, sacar que você precisa da velocidade da correnteza. Aqui você monta um sisteminha que você vai conseguir calcular a velocidade da correnteza para terminar o exercício. Tranquilo, né? Talvez se o cara tivesse colocado a distância lá entre as cidades, de repente ficaria mais fácil, mas você está observando que saber essa distância não vai afetar o cálculo. Se ele falasse que era 400 metros, se ele falasse que é 4 quilômetros, né? Ia dar na mesa. Tá legal?
Uma pessoa se move horizontalmente, em linha reta, com velocidade constante, em relação ao solo terrestre, de módulo VT, velocidade da pessoa, igual a 1,8 metros por segundo. Está caindo uma chuva vertical, sem vento, com velocidade constante em relação ao solo terrestre, de módulo VC igual a 2,4 metros por segundo. A pessoa está com seu guarda-chuva aberto e, para se proteger melhor da chuva, o seu eixo deve estar na direção da velocidade da chuva em relação à pessoa. Determine o módulo velocidade relativa da velocidade da chuva em relação à pessoa. E o ângulo θ indicado na figura. Beleza, então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Você está observando que existem duas velocidades, dois movimentos. Um é o movimento da chuva. Então você tem lá uma gota e essa gota ela cai verticalmente. Você está parado lá em casa, né, na sua casa, você olha pela janela, você vê a água caindo verticalmente. Então essa aqui é a velocidade da chuva. Ele falou que a velocidade da chuva é 2,4 metros por segundo. Só que nós temos uma pessoa caminhando para a direita. Essa aqui é a velocidade da pessoa. E aí a velocidade da pessoa, vamos colocar aqui a pessoa. Horrível, mas tá bom. Então é a pessoa, né? Que está com uma velocidade de 1,8. E aí o cara pede o quê? A velocidade relativa da chuva em relação à pessoa. Então você vai lembrar um pouquinho de movimento relativo. Como é que eu calculo velocidade relativa? Velocidade relativa é a velocidade, aqui no caso ele pediu da chuva em relação à pessoa, então será a velocidade da chuva menos a velocidade da pessoa. Só que você não pode esquecer que é vetorial. Não é isso? Então como é que eu vou fazer essa operação? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui a velocidade da chuva. Velocidade da chuva vertical para baixo. Velocidade da chuva. E aí eu vou desenhar o menos velocidade da pessoa. Se a velocidade da pessoa é para a direita, o menos velocidade da pessoa é para a esquerda. Esse aqui é o menos velocidade da pessoa. Então nós temos aí a velocidade relativa, que é a ligação do início ao fim. Então essa aqui é a velocidade, essa aqui é a velocidade relativa. Então ele tem que colocar o guarda-chuva aqui nessa posição aqui, né? Aqui. Beleza? Qual o módulo dessa velocidade? Então, a velocidade relativa eu vou calcular de que forma? Usando o teorema de Pitágoras. Então, letrinha A, velocidade relativa ao quadrado é a velocidade da chuva ao quadrado mais a velocidade da pessoa ao quadrado. Então, a velocidade relativa ao quadrado será igual a 2,4 ao quadrado mais velocidade da pessoa 1,8 ao quadrado.
Beleza? Dá para fazer isso aqui direto ou não? Dá para fazer isso aqui direto? Dá, né? Isso aqui é um 3, 4, 5? Ou não? Ó, esse aqui é o cateto menor. Então vamos pensar. 3 vezes 0,6 dá 1,8. Aqui é 4 vezes 0,6 que dá 2,4. Então aqui deve ser 5 vezes 0,6, ou seja, 3. Então aqui a velocidade relativa deu 3. Ok? Agora, se você quiser fazer a conta, 2,4 ao quadrado, né, mais 1,8 ao quadrado, né, pode fazer aí que vai dar 9, raiz de 9 dá 3. Tudo bem? Agora a letra B. Qual o ângulo indicado na figura? Então, lá, o ângulo que nós temos é o ângulo da velocidade relativa com a vertical. Então, é esse ângulo aqui, ó. Certo? Ou, se você quiser, você pode traçar aqui uma pontilhadinha aqui, ó. Seria esse ângulo aqui, né? Tá legal? Então, aí o que acontece? Você tem aqui, ó, essa medida aqui e essa medida aqui, pode ser? Ou você tem essa medida aqui e essa medida aqui. Você tem o cateto, você tem os dois catetos e a hipotenusa. Você pode fazer assim, letra B, vamos colocar aqui, ó, letra B. Se você souber, né, já direto, isso aqui é um triângulo pitagórico, tá? Esse aqui é o menor lado. Se esse aqui é o menor lado, então esse ângulo aqui, né, é 37 graus. Porque o triângulo pitagórico é assim, ó. Vamos lá. Aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Né? O ângulo menor é 37 e o ângulo maior é 50. Ok? Então você já poderia colocar lá que o ângulo θ é 37 graus. Beleza. Então vamos fazer assim, ó. Ele deu o seno. Então vamos fazer aqui, ó. Então ele deu aqui seno de θ. Quanto vale seno de θ? Então você lá coloca cateto oposto 1,8 sobre cateto adjacente, sobre hipotenusa 3. Tá bom? Ele tem lá em fração, né? Então, como é que nós podemos fazer isso aí? Em fração, como é que ficaria aqui? Vamos igualar as casas depois da vírgula? 18 e 30. Vamos cortar essa vírgula? Cortamos. Então, seno de θ é igual, dá para simplificar por 6. 18 por 6 dá 3. 30 por 6 dá 5. Então, deu 3 quintos. Procura lá 3 quintos. Seno 3 quintos, 37 graus. Vamos falar. Um abraço para vocês, bons estudos, boa semana, bom dia e até amanhã.